Agora, na segunda parte da lição, amados, nós vamos falar sobre uma situação na qual Isaac precisou enfrentar. Naquela fome, a Bíblia vai dizer que ele, nessa terra, né, ele semeou na terra e ele colheu 100 vezes mais. A Bíblia não diz quanto ele semeou, mas diz que o que ele semeou, ele colheu 100 vezes mais. 100 vezes mais. Tá certo? Com essa prosperidade, eu volto a dizer, ele, Isaac, não correu atrás de profetas milagreiros, mas ele, obedecendo a Deus, Deus mandou que ele fosse para uma terra, onde lá o chefe daquela terra, o rei daquela terra, era pagão. A Bíblia vai falar que com o destaque dele, no tópico 2, eu agora, a Bíblia destaquei a palavra fome, eu vou destacar a palavra inveja. A palavra inveja. Eu vou destacar uma outra palavra que chama-se bênção. Eu vou colocar uma outra. Bênção. A inveja, ele foi abençoado por causa da sua bênção. Da prosperidade, alguém teve inveja da bênção. Aquele rei, aquele povo teve inveja. Olha o que diz a lição. Os filisteus invejaram Isaac pela sua prosperidade. Qual foi a prosperidade? Ele semeou naquela terra e colheu 100 vezes mais. Onde está escrito isso, irmão Edson? Olha, isso está escrito no livro do Gênesis, no capítulo 26, e o versículo de número 12. E semeou Isaac naquela terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoou. Por causa dessa bênção, dessa prosperidade, os filisteus tiveram inveja. Olha o que aconteceu, E aí, com essa inveja, ele passou a ser perseguido. O inimigo é assim, quando ele não pode, ele arruma algum jeito para querer te atrapalhar. Quando você compra alguma coisa que às vezes ele não pode, aí ele arruma algum jeito para querer te atrapalhar. Querer saber a sua vida, como que você vive. Aí olha o que acontece. A Bíblia vai falar que Abraão tinha cavado uns poços
E Abraão já teve problemas, né, com essas obras. Mas aqui Abraão já não estava mais. Agora, quem estava usufruindo destas bênçãos era Isaac. E a Bíblia vai falar que com a herança, herdeiro recebe herança. Com essa herança que Isaac recebe, ele abre novamente os poços que o pai tinha deixado, que tinha sido entulhado pelos filisteus. E ele começa a abrir poços, e eles entulhando os poços de Isaac. Dominados pela cobiça, atacaram Isaac entulhando seus poços. Encontrar água naquela região, né, era como encontrar um poço de petróleo na atualidade. Então, era muito difícil, porque desértica e a seca na terra. Os filisteus entulharam todos os poços que Isaac cavava e encontrava água. Cavava e encontrava água, eles iam lá e entulhavam. Talvez eles cavavam e não encontravam água, mas Isaac cavava e encontrava. Entendeu? Eles deviam olhar um para o outro assim: puxa, o que acontece? Que a gente trabalha e não acha água. E esse homem, onde ele abre, encontra água, ele vai empilhar os poços. Bênção. Inveja. A Bíblia vai falar que a inveja, ela é uma podridão, dos ossos. A inveja é a podridão dos ossos. Onde está escrito? No livro de Provérbios, no capítulo 14, no versículo 30, diz que a inveja é a podridão dos ossos. É terrível. É algo muito danoso. A inveja é algo muito danoso. Chega a ser perniciosa. Traz muito prejuízo para as vidas das pessoas. A inveja é terrível. Muito bem. Esses maus sentimentos é uma das obras da carne e revela a índole maldosa e perversa de uma pessoa. A inveja, ela é algo, aqui a lição diz que ela é um sentimento da índole, é uma índole da carne, é algo maldoso que a pessoa tem consigo, é diabólico até. Lembra de Acabe? Acabe, ele teve inveja. Acabe, ele teve inveja de Nabote. Cobiçou a vinha de Nabote. Queria comprar, oferecendo a Nabote uma vinha melhor. Para com isso, rapaz. Se o seu é melhor, fica com o seu e deixa com o meu. Nabote diz: olha, eu não posso vender a minha vinha, eu não posso negociá-la. Sabe por quê? Porque essa vinha, ela é herança dos meus pais. Eu não posso trocar.
eu não posso vender, eu não posso desfazer da minha vinha, eu não posso negociar a minha vinha. Tá certo? Pois é. Os princípios da Bíblia Sagrada, os princípios da palavra de Deus, os princípios cristãos não são negociáveis. A obediência é o princípio da sabedoria e não pode ser negociado. Quando eu negocio princípios, eu estou quebrando alianças. E quando eu quebro aliança, eu estou dando direito ao outro de romper com aquele acordo. A Bíblia fala que esse acordo, foi chamado de... Lembra que nós falamos? Esse acordo, ele tem um nome. Esse acordo, ele é algo importantíssimo. A Bíblia vai falar que esse acordo chama-se um pacto. Um pacto que Deus fez com Abraão, com Isaac, mais lá na frente ele faz com Jacó. Também mudando o nome de Jacó. A Bíblia vai dizer que enquanto Jacó não confessou quem ele realmente era, que lá no início ele mentiu, ele disse que ele era Esaú. Olha, eu sou Esaú, meu pai. Está aqui o guisado que eu trouxe. Mentiroso. Mas quando ele foi ter com o anjo lá em Jaboque, lá ele soube falar quem ele era. Lá ele soube falar quem ele era. Porque diante de Deus a máscara cai. Entendeu? Diante de Deus a máscara cai. Porque Deus vê tudo e ninguém engana Deus. Jacó precisou passar por um processo para ele mudar o seu nome, para Deus mudar o nome dele para Israel. Mas enquanto ele não disse, eu sou Jacó, quando ele confessou quem realmente ele era, Deus diz, olha, não será mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Talvez Deus quer mudar o teu nome, quer mudar o teu caráter, mudar o teu convívio, o teu parecer. E você, muitas das vezes, quando eu falo assim, eu não estou te acusando. Nós estamos numa aula, mais uma vez eu volto a falar, estamos numa aula, então nós estamos aprendendo. Talvez algo continue acontecendo nas nossas vidas, na tua, quem sabe na minha, né? Porque às vezes a gente não muda. Não muda. Né? Fica cavando poço toda a vida. E os poços sendo entulhados. E não sai daquele patinando. Porque eu não quero mudar. Deus quer mudar teu nome, rapaz. Tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade. Tá certo, amados? Vamos adiante. Isaac estava deixando
debaixo da proteção e a bênção de Deus. Por isso, ninguém pode detê-lo, mas por mais que tentassem. Debaixo da proteção de Deus, ninguém, o inferno inteiro, não pode contra aquele que está debaixo da proteção de Deus. O que se diz o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Deus é fiel. Olha, houve muitas contendas entre os pastores de Gerar e os pastores de Isaac. Por isso, um dos poços foi cavado, e o nome desse poço era Ezeque. Ezeque significa poço de contenda. Como nós já falamos, né? Os nomes que eram dados tinham significado. E também, para aquilo, os trabalhos que eram feitos, até os poços tinham significados no nome. Por quê? Porque eles cavavam e eles entulhavam, mas Deus mandava cavar em outro lugar e dava água, porque Deus estava com Isaac. Vamos adiantar um pouco para nós chegarmos aqui. Olha o subtópico 3. O subtópico 3 do tópico 2 diz o seguinte: Isaac age com diplomacia. Lembra que eu falei que Isaac era manso, pacífico e humilde? Pois é. Aqui, mediante toda essa agonia, aqui, esse tormento, essa perseguição, essas contendas, inveja dos seus amigos, entre aspas, que não era amigo coisa nenhuma, e era maus vizinhos, invejosos. Diante da maldade de seus vizinhos, Isaac age de forma diplomática. Como que ele fez? Evitando conflitos. Diz pra lá, vou brigar. Por diversas vezes abrir mão dos poços que lhe pertenciam. Abriu mão dos poços que ele abria, era dele por direito, ele pertencia a ele. Eles iam lá e entulhavam. Qualquer um ia arrumar encrenca. Rapaz, você não entra na minha terra não, porque senão eu vou fazer isso contigo. Pois é, mas Isaac, ele agiu com paz. Ele agiu com paz. A paz é um fruto do Espírito Santo. É um dos frutos. Longanimidade. Longânimo. Pacífico. Humildade. Mansidão. Benevolência. Não é fácil abrir mão e bens do direito que temos, que adquirimos por esforços. Temos às vezes que abrir mão disso. Entretanto, para evitar disputas e contendas, o cristão, muitas das vezes, tem que fazer isso. Abrir mão de situações para não arrumar problema. Com a graça de Deus, pode e deve abrir mão dos seus direitos. Pede graça a Deus, abre mão, rapaz. Quando você morrer, você não vai levar isso não. A justiça divina
faz a cobrança. Mas não ora para Deus para isso acontecer, não. Deixa à disposição de Deus. Deus está vendo tudo. Paulo diz que se for possível, quanto estiver entre vós, tende paz com todos. Acabei de citar esse versículo. O próprio Paulo diz, se for possível, abre mão, tenha paz, vive o coração cheio de paz. Muito bem, subtópico 3 da lição, subtópico no tópico 3 da nossa lição, aqui ó, tópico 3 da lição, Deus aparece a Abraão, ou a Isaac. Deus aparece a Isaac por quê? Porque Isaac tinha intimidade com Deus, meu irmão. Olha para ele. Promessa para Isaac. Deus apareceu a Isaac e falou com ele pessoalmente, assim como fez com teu pai, eu serei contigo. Então o Senhor lhe fez 3 promessas maravilhosas. Não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei e te multiplicarei a tua descendência, a tua semente, por amor de Abraão teu pai. Não te preocupe, fez a minha vontade, não quis a vingança dos invejosos. Você é um cara que tem paz, te abençoei, rapaz, estou com você, estou contigo. Amados, essa lição nos ensina que nunca vamos perder sendo longânimo, sendo manso, sendo pacífico. O próprio Jesus diz assim, ó, se o teu inimigo te obrigar a andar 1 milha, é isso mesmo, é 1 milha? Ande 2 com ele. Caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se o teu inimigo te obrigar a caminhar, vai com ele 2, não tem problema, você não vai perder. Né? Não vai perder. Faça isso. Muito bem. Aí o que acontece? Abraão já havia partido, por isso o Senhor teve um encontro pessoal com Isaac, para que soubesse que continuaria sendo alvo de sua bondade e graça. Olha, do jeito que eu fui com Abraão, serei contigo. Bondoso, gracioso. A promessa está sendo cumprida, mas a tua descendência será grande. Aleluia. Será grande, Isaac. Aí o que acontece? Acontece que Deus promete multiplicar a descendência de Isaac por amor de Abraão, seu pai, e também por amor a ele. Por amor a ele, eu também te amo, Isaac, né? Além de teu pai. Atualmente também muitos filhos estão colhendo a bênção que seus pais deixaram e seus avós, né? Seus avós plantaram, seus pais plantaram, e hoje seus filhos estão colhendo. Coisa maravilhosa, colher. Muito bem. Abimeleque, terceiro subtópico, fez um pacto. Olha o que acontece. Olha aqui. O invejoso agora, em vez
viu que a inveja dele não estava tendo êxito, o que acontece? Eu vou apadrinar ele. Quem sabe respinga em mim essas bênçãos. Olha aqui, olha para ver, olha o que aconteceu. Os filisteus de Gerar causaram muitos problemas a Isaac. Primeiro entulharam todos os poços que Abraão havia cavado, e todos foram rebeldes, e todos foram reabertos por Isaac. Depois contenderam com Isaac pelos poços que mandou cavar, mas eles tiveram que reconhecer que a mão de Deus estava com Isaac, que não podia opor-se a ele, e seguiram e sugeriram fazer um pacto. Olha, onde esse homem põe a mão é abençoado. Não adianta a gente perseguir, não adianta a gente entulhar os poços dele, porque ele vai cavar no outro lugar e vai dar água. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos alinhar, ser aliado dele. Vamos nos juntar para que essas bênçãos respingam em mim também, nós também. Olha, aí eles disseram assim: havemos visto na verdade que o Senhor é contigo, pelo que disseram, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Aleluia! Está vendo, amados? Olha, está um ditado aí, eu não lembro agora, mas quem não está comigo, não lembro agora, quem não ajunta espalha, coisa assim. Não me lembro bem ditado. Mas é isso. O que aconteceu aqui? Eles viram que não podia perseguir, entulhar os poços, continuar fazendo mal. Aí falaram: vamos juntar com ele. Esposa de Beceba, logo após o pacto ou juramento entre Abimeleque e Isaac, os servos deste lhes trouxeram a boa nova de que havia achado água no poço que tinha cavado após a construção do altar. Aí eles mesmos agora começaram a cavar e começaram a ter água. Por quê? Porque fizeram o pacto com Isaac, né? Pois é. Sabe esse moço que anda te perseguindo? Este vizinho, este teu patrão, quem sabe, te perseguindo? Pois é, continua com a tua obediência. Não quebre o concerto com Deus. Esse camarada vai aliar a ti. Viu? Pois é. Mais uma vez eu costumo dizer, estamos em uma aula, e na aula nós vamos ler a Bíblia e contar a história dela, porque isso você tem. Nós vamos, mediante a história da Bíblia, pedir autoridade ao Espírito Santo para aprendermos junto, tá certo, amados? Muito bem, chegamos ao final desta aula dizendo que nós vimos que nessa lição que da mesma forma que Abraão e Isaac passou por várias provas na sua vida, enfrentou a fome, lutas e batalhas, né? Ele teve que passar também, Isaac teve que passar, mas o Senhor o socorreu. O Senhor o socorreu. O Senhor socorre porque Ele é maravilhoso. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo nos dê uma aula maravilhosa. Fique na paz do Senhor.